E já temos um convidado aparecendo aqui na tela sobre esses trabalhos de hoje na comissão. A gente conversa então com o senador Humberto Costa, do PT, que integra a CPI da pandemia. Senador, primeiro, obrigado pela gentileza de mais uma vez vir aqui conversar com a gente. E hoje é aquele dia em que a gente para um pouquinho, né, para refletir o que já foi feito na CPI e também o que deve ocorrer daqui para frente. Então, por favor, nos norteie um pouco o que a gente deve esperar dos próximos dias, principalmente no que diz respeito aos nomes dos governadores e prefeitos que serão convocados. Bom dia. Bem, bom dia, um prazer falar com vocês. Bem, eu entendo que essa decisão que foi tomada, na verdade, ela atende muito mais a uma pressão que foi feita pela tropa de choque do governo e que o presidente resolveu acceder. Será muito difícil colocar em prática essa decisão, porque, como vocês disseram, já há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que desobriga governadores de estado a participarem de investigações em CPIs. Bom, naturalmente, pode ser que essa jurisprudência mude. O que eu havia defendido no início é que, já que nós teríamos que, de alguma forma, investigar a aplicação de recursos por estados e municípios, o ideal era que nós pudéssemos convocar os ordenadores de despesa, aqueles que foram responsáveis especificamente pelo dispêndio daquele recurso. Bom, mas passou essa ideia. Temos uma outra questão que me parece conflitiva, o fato de que foram escolhidos os prefeitos de capitais. Não é? O critério utilizado para todos, prefeitos e governadores, é que tivessem acontecido ações da Polícia Federal nesses estados e municípios, porém, quando se escolhem as capitais apenas, muitos municípios, alguns até maiores do que muitas capitais, vão ficar de fora dessa investigação. Então, esses ajustes terão que ser feitos hoje nessa reunião que vai votar esses requerimentos. Eu acho que é apenas uma correção de rumo que nós precisamos fazer para que possamos dar continuidade a esses trabalhos que eu acho que têm sido bastante produtivos. Senador, quais são os governadores que não podem deixar de ser ouvidos pela CPI na avaliação do senhor? Olha, com toda certeza, o governador do Amazonas, não é? Porque há um fato objetivo, não é? Que faz parte ali dos principais, das principais metas da CPI, que é investigar a crise do oxigênio de Manaus. Esse aí, sem dúvida, tem que estar presente nessas oitivas, né? Os demais dizem respeito à questão dos gastos de recursos que foram transferidos voluntariamente para dispêndios com a pandemia. Mas há situações diferentes. Há governadores que estão indiciados, há outros que estão sequer investigados. Então, é preciso ter um certo cuidado para que nós não venhamos a desconsiderar pessoas inocentes que venham a ser obrigadas a depor e, por outro lado, nós deixemos de chamar outros simplesmente porque são de municípios pequenos, enfim. Nós vamos ter que fazer essa discussão. Eu tenho um certo receio também que a entrada em cena dos governadores e desse discurso de que o mais importante é apurar se houve desvio ou não, nos tire do foco que é de investigar a responsabilidade do governo federal com essa tragédia de 450 mil mortos no nosso país. Senador, a gente tem perguntado até aqui em várias entrevistas, a gente está ainda no âmbito da investigação do governo federal, mas tem perguntado como garantir a integridade da CPI para não haver politização. E aí eu faço a mesma pergunta agora em relação aos governos estaduais e municípios. Como não politizar essa questão e garantir a integridade da investigação? Bom, vai ser difícil, porque todo o trabalho da bancada do governo, né, a chamada tropa de choque, tem sido exatamente de tumultuar a ação da CPI quando se trata de investigar os equívocos, as ações e os crimes do governo federal.
E eles, com essa possibilidade agora de adentrarem ao debate os governadores, os gastos com a pandemia, certamente que haverão de fazer aí um verdadeiro escarcéu e tentar impedir que as investigações sobre as ações do governo federal continuem. Não será uma tarefa muito fácil, mas a CPI tem conseguido até o presente momento, não é, investigar fatos, tirar conclusões, ainda que parciais, mas que são baseadas nesses fatos. Há uma resistência clara a qualquer tentativa de promover um debate, uma disputa política, e eu creio que vai ser um pouco mais difícil agora. Mas eu acredito tanto na capacidade do relator quanto do presidente de darem os rumos adequados para que a investigação não pare no meio do caminho, não é? Temos também que delimitar muito claramente o que é que pode ser investigado nos governos estaduais e prefeituras. Está claro, pela decisão do presidente do Senado e pelo nosso regimento interno e pelo parecer da nossa consultoria jurídica, que o que pode ser investigado são os recursos que foram transferidos voluntariamente para o tratamento da Covid e não todos os recursos transferidos, como muitas vezes o presidente Bolsonaro quer fazer crer. Boa parte desses recursos são transferências obrigatórias que o governo federal nada tem a ver com a maneira com que eles são gastos. Senador, eu vou incluir Gustavo Uribe aqui na conversa, mas deixa eu quebrar o protocolo antes, fazer uma pergunta muito rápida. Quebra de sigilo. Está na pauta de hoje para ser discutida a quebra de sigilo, senador? Não, nós tomamos uma decisão que eu entendo que foi correta e que é melhor nós reunirmos mais elementos para justificar essa quebra de sigilos. Até porque uma coisa vai levando a outra, né? Nós temos ainda que analisar muitos documentos que chegaram, tanto do Executivo quanto do Tribunal de Contas. Eles fazem referências a muitas coisas que estão sendo investigadas e a melhor maneira é nós avaliarmos esses documentos, é ouvirmos novas pessoas e com isso nós vamos juntando elementos que justifiquem a quebra do sigilo e que também nos orientem no momento em que a quebra do sigilo acontecer a procurar as coisas que realmente importam. Por isso a decisão de ontem foi deixar um pouco mais para frente a possibilidade da quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico dessas pessoas. Vamos lá então com o nosso analista de política, Gustavo Uribe. Prometo pagar um café na próxima, viu, Gustavo, por ter interrompido a sua vez de perguntar aqui para o senador. Por favor, fique à vontade. Eu vou cobrar, tá, Elisa? Bom dia, senador. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Senador, há uma discussão no G7, no grupo de senadores independentes de oposição, sobre o momento para se convocar Eduardo Pazuello. Caso seja aprovado hoje o requerimento de convocação do general da Ativa, o senhor defende que ele preste esclarecimentos já nos próximos dias ou que se espere mais um pouco a comissão de inquérito colher novos indícios e evidências para que se faça um depoimento? Não, eu concordo com essa segunda tese, porque muita gente ainda vai depor, inclusive pessoas que eram parte da equipe do Pazuello no Ministério da Saúde. Essas pessoas podem trazer informações, podem trazer contradições, como ontem a doutora Mayra trouxe, e que isso é muito relevante para aquele momento em que nós formos fazer a inquirição do ministro Pazuello. Então, eu acho melhor que nós façamos a convocação, mas escolhamos o melhor momento para ouvi-lo. Isso também vale para o ministro da Saúde, que será reconvocado, não tenha nenhuma dúvida. Só que é melhor também que nós possamos juntar mais elementos para que a inquirição seja mais rica e ela possa atingir, os objetivos que nós estamos pretendendo. Senador, para encerrar a entrevista, acho que o senhor nem teve tempo de ver, né? Porque o senhor já estava conectado aqui com a gente, mas agora há pouquinho o presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem em uma rede social fazendo uma referência ao senhor,
né? Ele usa uma citação aqui pejorativa, a gente está mostrando aí na tela, né? E diz: o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, não sabia sobre o nosso apoio a Manaus, no Amazonas. É um trecho de uma pergunta que o senhor fez à doutora Mayra sobre o papel que ela desempenhou lá no Amazonas, e ela dá uma resposta ao senhor, dizendo quantos médicos mandou para lá, quantos aviões com medicamentos, enfim, ela expõe o que o governo federal fez para ajudar Manaus. Eu gostaria de saber se o senhor ficou satisfeito com o que o senhor ouviu a respeito da doutora Mayra sobre a atuação dela em Manaus, a partir dessa postagem aí do presidente, feita agora. Não, ela não conseguiu responder o que eu queria. Ela falou do que o governo fez no ano passado. Ela não falou exatamente o que fez nessa crise muito mais grave que nós estamos vivendo, que nós vivemos naquele momento, não é? Quanto ao presidente Bolsonaro, é singular na história da República Brasileira, não é a primeira vez, nem eu sou a primeira vítima, que um presidente da República sai da condição de ser o principal mandatário do país, que deveria cumprir uma liturgia do cargo, sair para querer bater boca com parlamentares, não é? Nós perdemos a conexão exatamente nesse momento em que o senador Humberto Costa comentava agora essa postagem do presidente Jair Bolsonaro.